Irmãos, irmãs, na paz do Mestre Jesus, agradecidos por mais uma oportunidade como essa. Eu confesso a vocês que eu estou mais feliz hoje do que os outros dias, né? Não é porque eu estou aqui, não, é porque realmente a energia espiritual da casa hoje está envolvendo, certo? Algo está acontecendo nesse momento conosco que está transmitindo para nós muita alegria, muita felicidade. E como é comum, né? Nós não vamos, antes de fazer aqui uma leitura, eu vou fazer a prece inicial, antes da gente começar, e depois teremos a nossa prece final para que a gente faça aqui os avisos e os comentários. Então, vamos orar. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Pai de amor e bondade, gratos te somos, Senhor, neste momento de muita alegria para os nossos corações, porque aqui, Senhor, recebemos através de ti, Mestre Jesus, de todos os discípulos que te acompanharam na caminhada e dos Espíritos que aqui vêm, na noite de hoje, transmitir a tua mensagem de paz, luz, fé, harmonia, de amor, Senhor, de perdão, para que em nossos corações consigamos deixar para trás o homem velho, buscando o homem novo, que haverá de se desfazer das imperfeições que ainda traz consigo, para que, Senhor, tenhamos em nós a consciência tranquila do nosso dever cumprido. Que a tua paz nos abençoe hoje e sempre, assim seja. E assim sendo, meus queridos irmãos, teremos na noite de hoje, vamos receber o nosso irmão Fernando, do Peixotinho, que vai trazer um dos temas tão belos quanto todos os outros que foi falado durante o aniversário da nossa casa. Essa casa que está completando 67 anos de trabalho e amor ao próximo, que para nós, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria infinita, porque quando vemos trabalhadores feitos esses que estão aqui, nos enchemos de muita alegria, lembrando o nosso passado de dificuldades, lembrando quando chovia, e a nossa rua cheia de lama, porque não tinha calçamento na época, não tínhamos os prédios que temos hoje, e nós, para poder entrarmos aqui na rua, a gente tinha que tirar os sapatos ou os tênis lá no início da rua, e víamos com os pés caminhando na lama. Veja que coisa boa, Hoje a gente chega caminhando no calçamento e nem sequer se dá conta do quanto somos felizes. E a gente entrava aqui na nossa casa, com os pés cheios de lama. Tem muitos aqui que lembram disso, e outros que estão aqui que nós não pudemos ver nesse momento, mas sentimos com o coração, estão emocionados, lembrando desse momento. E chegávamos ali no portão com os pés cheios de lama, e lá já tinha aquela torneirazinha, e a gente abria a torneira e lavava os pés para aqui chegarmos e escutarmos a mensagem dos Espíritos que aqui se comunicavam através de tantos trabalhadores e médios. Uns que ainda estão aqui, outros que já se foram, mas alguns que já se foram continuam aqui fazendo o seu trabalho. Por isso, queridos irmãos, quero dizer a vocês que hoje nós estamos com 67 anos de existência nessa casa maravilhosa. Começando com Dona Toninha, uma verdadeira missionária,
abnegada, que enfrentou inúmeras dificuldades para poder manter este lar. Começando suas reuniões dentro da sua própria casa, assim como começa a maioria das instituições espíritas que vive até hoje. Reunida com seus filhos, com seus amigos, com seus vizinhos, e abria a mensagem do Evangelho através das orações, e todos se comoviam. E escutavam o nosso irmão Walter falando a respeito da missão que cada espírito tem sobre a face da terra, dizendo a cada um o que eu vou dizer agora, que está escrito aqui na mensagem de Paulo: não desista da missão que você começou um dia, meu filho. Não se entregue à vaidade. Não se deixe levar pelo egoísmo. Não fique aborrecido, porque muitas vezes as coisas não aconteceram da maneira que você gostaria que acontecesse. Oh, meus queridos irmãos, a terra não é paraíso, a terra não é parque de diversão e nem viagem turística. A terra é plano de provas e de expiações, e aqui haveremos de enfrentar inúmeras dificuldades. Serão nossos parentes dentro da nossa própria casa. Será o nosso corpo, muitas vezes, doente, com problemas de saúde. Será, meus queridos irmãos, a falta de emprego. Será, muitas vezes, aqueles que não nos compreendem. Mas cada uma dessas dificuldades prova o trabalhador que nós somos. Porque mesmo que tu caias, não te deixe continuar no chão. Levanta-te, põe-te de pé e continua a tua obra e a tua missão, mesmo com as dificuldades e as dores que haverão de te acompanhar, porque não penses que estarás livre das dores. Não, porque o mestre sabia que as dores chegariam até ele, mesmo assim não se entregou. Então, se preocupava Paulo nas suas cartas, né? Como é que as cartas iriam chegar? Como é que aquele conhecimento iria chegar às pessoas? Muitos eram aqueles que buscavam a ele, dizendo: mestre, como é que nós vamos levar o conhecimento que tu ensinas? E ele foi e orou e pediu, né, ao mestre Jesus: Senhor, como é que eu faço? E escutou aquela mensagem, assim como naquele dia na estrada de Damasco, escutou uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? A voz disse: eu sou Jesus. Ele cai de joelhos e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Assim somos nós, meus irmãos. No momento das dores e das dificuldades, perguntemos: Senhor, o que queres que eu faça? E aquela voz dizia a ele: não temas. Dizia a voz: prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. Queridos irmãos, quando o mestre está conosco, nada consegue nos derrubar, nada nem ninguém, a não ser você mesmo. Não te deixes levar pelo pessimismo que muitas vezes vem da tua própria cabeça ou do teu próprio coração. O apóstolo chorou as lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria no momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. A voz docíssima
continuasse: não te atormentes, filho, com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Paulo procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. E os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão. E Estevão, meus queridos irmãos, foi aquele que acabou falecendo por conta da ignorância que o nosso irmão Paulo, quando era Saulo, atribuiu a ele como a maldade, como o engano que ele transmitia para as pessoas. Mas para aqueles, meus irmãos, que acreditam no Cristo, para aqueles que amam nosso Mestre Jesus, a maldade é, na verdade, ignorância. A maldade é a falta de conhecimento, porque uma vez quando nos encontrarmos com Cristo, não conseguiremos resistir a tanta bondade, a tanto amor. E em outra oportunidade vou contar uma história a vocês tão bela, que vão fazer vocês entenderem o que é a presença do nosso Mestre Jesus junto a nós. E assim, meus queridos irmãos, quero dizer a vocês que não faltem no próximo sábado, viu? Nós teremos aqui um simpósio. Que horas mesmo, Gisele? É 14 horas? 15 horas nós teremos um simpósio com o nosso amigo Lúcio Maranhão, também do Peixotinho, viu? Esse Peixotinho é famoso, viu, meus irmãos, viu? Esse Peixotinho é bom. Tem o nosso irmão Fernando aqui, e no sábado teremos o nosso irmão Lúcio Maranhão. Então, venhamos para prestigiar um trabalho como esse. Vai falar no sábado: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Justamente a mensagem, a frase que Paulo disse ao nosso Mestre Jesus: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Não percamos uma oportunidade como essa, tá ok? Vai ser mais um momento de muita alegria, de nos abraçarmos e de aprender através dos nossos irmãos. E assim, meus queridos irmãos, vamos passar agora a palavra ao nosso irmão Fernando, para que ele possa trazer a mensagem da noite de hoje. Deixa eu só passar aqui. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre esteja em nossos corações nessa noite de hoje. É com muito júbilo que agradeço a oportunidade de vir pela primeira vez exatamente no aniversário do centro. Então é uma honra para mim estar aqui, e principalmente para falar, ou a gente refletir, melhor assim dizendo, sobre as palavras do grande apóstolo Paulo. Então, essa frase que dá ênfase à nossa palestra de hoje, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ela tem um conteúdo muito profundo e vale a pena a gente hoje refletir sobre ele, né? Conteúdo esse que nos traz a importância da compreensão do livre-arbítrio e da consciência que nós temos no uso do livre-arbítrio. Certa vez um mestre caminhava com seu discípulo à margem de um lago de águas serenas, e naquela trajetória em que eles seguiam, existia uma árvore que inclinava para o lago. Ao se aproximarem daquela árvore, que ela estava inclinada para as águas, viu um escorpião que ali caminhava entre os galhos. Esse escorpião cai na água. O mestre automaticamente põe a mão na água
e tira o escorpião, e na hora que tira esse escorpião, ele pica na mão do mestre, que no ato reflexo faz com que o escorpião caia novamente. Ele vai ali embaixo da árvore, pega uma folha e novamente resgata aquele animalzinho. E seu discípulo, vivenciando aquilo, indaga a ele com certa curiosidade, diz assim: mestre, como é que o senhor insiste em salvar esse animal peçonhento, que mesmo sendo salvo pelo senhor, lhe pica, lhe retribui com uma picada? E o mestre olha para o seu discípulo e diz assim: eu tenho a liberdade de escolha, eu escolho salvar. Ele está preso ao instinto, então ele precisa me picar. E essa analogia nos traz à nossa consciência como nós estamos ao lidar tanto com as emoções e os instintos que ainda nos prendem, e a responsabilidade, a consciência de trabalhar, de usar nosso livre-arbítrio. É sabido que desde os antigos filósofos se questionava sobre o nosso livre-arbítrio. E até hoje a neurociência estuda o livre-arbítrio, e tanto na época, ao decorrer dos tempos até os dias atuais, principalmente quando o prisma é um prisma material, diz que o homem não tem livre-arbítrio. Os neurocientistas chegam à conclusão que nós não temos o livre-arbítrio porque nós dependemos do funcionamento do nosso cérebro ou das limitações que nós temos no nosso corpo ou no próprio funcionamento cerebral. Mas não entende que o novo Consolador, quando nos veio exatamente nos explicar a razão desse livre-arbítrio, que a nossa escolha de pensar, de refletir, de decidir, e que cada escolha que nós temos, existe uma consequência, vai nos colocar na responsabilidade por aquilo que nós escolhemos. Quando nós falamos de livre-arbítrio, muitas vezes nós pensamos no livre-arbítrio nessa vida atual. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher a minha vida, o meu caminho, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas emoções. Só que esse livre-arbítrio, ele está há muito tempo conosco. E é devido às escolhas erradas no uso do nosso livre-arbítrio que hoje nós enfrentamos certas dificuldades, que nós ainda não estamos num plano que nós podemos dizer: esse plano me traz a felicidade. São nossas escolhas. Então a gente precisa entender, e quando Paulo nos traz esse ensinamento, essa reflexão sobre o nosso livre-arbítrio, é entender que o livre-arbítrio é nada mais, nada menos do que um mecanismo da justiça divina. Esse livre-arbítrio, ele vai, à medida que nós vamos tendo a consciência do uso desse livre-arbítrio, nós vamos ampliando essa liberdade de escolha. É como uma criancinha que passa por suas fases. Aquela fase da anomia, ou seja, não tem as regras internalizadas e que dependem dos pais, da família. E ele vai evoluindo e aprendendo, tomando consciência, aumentando o seu poder de cognição, e ele passa pelo período de heteronomia, que é exatamente ele utiliza as regras que são colocadas a ele, os limites que são colocados a ele, como a educação basilar, a educação dos pais, como a educação da escola, como a educação da sociedade que é posta para que ele siga esse limite. Essa criança, ao entrar na adolescência e já conhecendo as regras sociais, as regras que foram colocadas ao longo daquela vida, ele vai assumindo a autonomia.
ele vai passando a decidir o que pode e o que não pode fazer. Ainda assim, dentro dos limites que é imposto devido à sua fase ainda dentro da ignorância. A mesma coisa somos nós. Então, o livre-arbítrio, ele vem, esse mecanismo que Deus nos coloca, vem como um processo, a luz do processo evolutivo. Nós vamos evoluir a partir do momento em que utilizamos o nosso livre-arbítrio. E aí temos a nossa reencarnação, o nosso processo reencarnatório, para nos colocar não só em reflexão, mas também em execução das nossas escolhas. Quando estamos por vir a encarnar, nós passamos um período dentro de um processo reencarnatório, uma análise reencarnatória, para poder entender e diante daquilo que nós precisamos resolver ou melhorar ou resgatar, nós traçamos nosso projeto reencarnatório, nosso planejamento reencarnatório. E nós temos o livre-arbítrio de escolha do que iremos passar, enfrentar e resgatar. É claro que alguns espíritos, devido a seu grau de ignorância, são a eles imposto a reencarnação compulsória, onde ele não tem aquele livre-arbítrio de escolha, mas devido a seu grau de evolução, que ainda é muito baixo. Mas quando temos a consciência das nossas falhas, dos nossos limites, daquilo que fizemos e erramos por ignorância, e erramos por ignorância não quer dizer que eu venha assumir uma culpa eterna porque errei, mas nós vamos tendo essa consciência, ela vai se ampliando, e à medida em que ela vai se ampliando, que vai se desenvolvendo em nossas vidas, nós vamos concebendo o modo racional de enfrentamento daquilo. Nós vamos melhorando a nossa inteligência mediante aquilo que enfrentamos. E eu não falo aqui da inteligência científica, eu falo da inteligência moral, da nossa consciência. E na medida em que nós vamos usando o nosso livre-arbítrio com consciência, com a responsabilidade, nós vamos ampliando esse nosso livre-arbítrio. A gente vai entender ainda hoje o que é esse ampliar e aonde nós chegaremos nessa ampliação do nosso livre-arbítrio. E tudo isso que nós refletiremos hoje é uma pequena parte de uma reflexão daquelas palavras de Paulo. Então é interessante a gente entender que nesse mecanismo reencarnatório nós passamos por vários reinos. O reino mineral, o reino vegetal, e no reino animal nós começamos a trabalhar com nossos instintos, começamos a desenvolver uma certa inteligência ligada àquelas limitações que nós temos, que preponderam os instintos. Então esse é o nosso primeiro passo nessa desenvoltura da nossa inteligência, mas é no mundo nominal que nós vamos ter as primeiras consciências dos nossos atos. Nós encarnamos pela primeira vez no mundo nominal e temos ali o nosso corpo perfeito, a nossa primeira encarnação no mundo nominal. Ainda estamos ignorantes e vamos meio que na intuição, na emoção, ainda em alguns instintos, vivendo, errando. E nas próximas encarnações, quando estamos no momento em que vivenciamos a erraticidade, começamos a preparar nossos primeiros raciocínios, nossas primeiras reflexões dos nossos atos, e ali vamos concordando na medida em que podemos. Outras são colocadas, porque ainda vivenciamos um grau de ignorância muito grande, nas próximas encarnações, enfrentando nossas dificuldades.
quer sejam físicas, quer sejam mentais, nós vamos enfrentando. Então é muito importante que a gente entenda que o processo reencarnatório é um processo que nos ajuda muito a usar com responsabilidade o nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha. Mas toda escolha, ela tem uma consequência, quer seja boa ou má. É a nossa responsabilidade. É como uma criança, quando vamos educar uma criança, precisamos trabalhar nele a autonomia, a liberdade para que ele possa escolher, mas ensinar a ele que qualquer escolha que ele tenha, terá ali a responsabilidade por aqueles atos, por aquela escolha, porque haverão consequências. Então, o livre-arbítrio, ele vai ampliando à medida em que nós vamos nos conscientizando das nossas missões e, sobretudo, dos desígnios do Criador. E aí a gente pode até perguntar, mas espera aí, se você está dizendo que nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, e se a nossa liberdade de escolha tem que ser mediante aos desígnios do Criador, isso é livre-arbítrio? Muita gente questiona, e muita gente passa a desacreditar no livre-arbítrio por causa disso. Mas a gente precisa, nesse momento, entender o que está além, o que seria os desígnios do Criador. A gente precisa mudar essa perspectiva, porque é mudando a perspectiva que a nossa percepção de vida também muda. Vocês concordam comigo? De vez em quando eu vou fazer esse vôlei, tá? Eu vou criar uma situação hipotética aqui, para a gente entender o que eu estou falando com relação à perspectiva e percepção. Imagine que você está parado numa rua, numa esquina. Na sua frente vem uma calçada que ela fica perpendicular a uma avenida. Nessa calçada você vê um jovem caminhando em direção à esquina, e nessa esquina um cruzamento, é uma avenida, tem um semáforo. Esse jovem vai caminhando e você percebe que de forma perpendicular vem um carro, onde se o jovem não parar, vai ser atropelado. Mas o jovem está caminhando à esquina e o carro também vem à esquina, em sentidos perpendiculares. Quando o jovem avista o carro e o motorista avista o jovem, ambos pararam. O sinal estava aberto, o carro podia passar. Mas quando eles se veem, eles param automaticamente. Eu vou congelar a imagem, vou deixar nessa perspectiva. E eu pergunto a vocês, o que a gente imagina, se a gente visse só essa cena, dissesse assim, me diga o que está acontecendo nessa cena, o que a gente pensaria? O jovem vinha andando, o carro vinha andando, o semáforo estava aberto, o carro podia passar, mas quando eles se veem, ambos param. O que eu podia pensar nessa perspectiva? Tenho medo de falar não, gente. Motorista Prudente. Direção preventiva. Mas o semáforo estava aberto, era uma avenida, ele podia passar, o cara não ia passar, né? Mas eles se viram, na hora que um olha para o outro, ambos param. E aí eu congelo a imagem, a perspectiva é essa. O que eu posso pensar dessa cena? Se eu fosse dar continuidade a essa cena, seria o quê? Quais são as possibilidades? Evitar um atropelamento, ambos pararem um no outro, talvez dois amigos, talvez dois inimigos, poderia ser? Não poderia? Os dois tiveram a mesma preocupação. Essa é a nossa percepção, correto? Eu vou ampliar a perspectiva. Aquele jovem que estava caminhando na calçada, de repente, corre no sentido oposto. Congela de novo a perspectiva. E agora? Hã? Aí ele teve medo. Teve medo. Algo que O que é que poderia ser? não gostou. Alguma coisa que ele não gostou. Veja que já mudou a minha percepção, não mudou? Que poderiam ser amigos ou os dois prudentes, um saiu correndo. O carro parou, o outro quando viu, ele saiu correndo no sentido oposto.
Podemos pensar muitas coisas. Uma tentativa de assalto, um inimigo, um cobrador, alguém que queria bater nele, sei lá. Não é? O carro era de polícia e ele tinha algo que era ilícito. Não, mas eu não sei se o carro era de polícia. Vamos lá, vamos tirar mesmo os detalhes. Então, a gente já mudou a percepção. Eu vou ampliar um pouco mais a nossa perspectiva. Esse jovem que sai correndo, na frente dele tem um senhor que vai andando com sua maletinha. E esse senhor percebe que alguém está correndo em direção a ele, se vira assustado e segura a maleta com os dois braços. Paro aí. O que é que a gente pode pensar? Que agora o jovem, aquele jovem ia assaltar o velho, ou o senhor que estava caminhando com sua maleta, que poderia ter alguma coisa de valor para ele, se assustou com medo do assalto. Mudamos pela terceira vez a nossa percepção. Foi ou não foi? E agora eu vou ampliar mais uma vez essa perspectiva. Vocês vão ver que tudo que a gente percebeu está equivocado. Esse senhor estava com os braços cruzando a bolsa e o jovem em direção a ele correndo. Esse jovem põe a mão no ombro desse senhor e puxa ele. Na hora que puxa, cai pedregulhos de um prédio em construção. E agora? Certamente aquele jovem caminhando em direção à esquina, o rapaz do carro percebeu que alguma coisa estava por cair, avisou o jovem correu para salvar aquele senhor. Veja que a nossa percepção mudou completamente quando a gente amplia a perspectiva. Então, quando nós temos a perspectiva de que o nosso livre-arbítrio está limitado à vontade de Deus, nós não evoluímos. Nós não evoluímos. Porque o que é a vontade de Deus? Isso é importante a gente entender. O que é a vontade de Deus? Eu gostaria de trazer aqui a questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade pergunta aos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, antes de começar a nova existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta é, ele próprio escolhe o gênero das provas, ou de provas, o que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nós temos nosso livre-arbítrio. Quando chegamos aqui, esquecemos. Esquecemos. E o que é os desígnios de Deus? O que é que Deus quer, em uma palavra, o que é que Deus quer na vida da gente e no mundo? Amor. Amor. Deus quer amor. Deus quer que a gente ame a nós mesmos, ame ao próximo, ame a natureza, ame os animais. Que a minha preocupação ela seja válida, mas eu nunca coloque ela acima da preocupação dos outros. Que o meu entendimento ele seja válido, mas eu nunca coloque acima do entendimento alheio. Porque eu posso estar em um nível de maior ignorância do que o outro, ou vice-versa. Na questão 708A, Kardec pergunta, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Porque a gente falou há pouco que a gente precisa da consciência. A gente precisa da responsabilidade. Então, para a gente ter consciência, a gente precisa entender, a gente precisa ter um certo raciocínio, a gente precisa usar a inteligência para compreender os fenômenos. Se a gente não usasse a inteligência, nessa metáfora que eu coloquei agora do rapaz caminhando, a gente não ia entender o sentido daquilo que a gente está colocando, o conceito daquilo que a gente está colocando. E a resposta, fazendo compreensíveis o bem e o mal. A gente tem que saber o que é o bem e o mal. Na verdade, nós sabemos. Todos nós, todo filho de Deus sabe. Mas precisamos trazer isso do Espírito em raciocínio para colocar em prática. O homem, desde então, pode escolher se ele vai para o lado do bem ou do mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. À medida que eu vou trabalhando a minha inteligência, e eu volto a dizer, não falo da inteligência científica, porque se fosse assim, todo cientista ia para o
plano espiritual, o céu, e não é assim. Eu falo da inteligência moral. Então, o que é o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio é nada mais, nada menos do que a liberdade de escolha, mais a responsabilidade. E nós temos essa responsabilidade. Nós buscamos sempre, se não for nessa vida, será na erraticidade, trazer à tona essa responsabilidade. E muitas vezes lamentar, porque eu tive tanto tempo na terra e eu não fiz aquilo que intuitivamente me chamava para fazer, eu não fiz. Às vezes, nós damos muito valor ao que nós colocamos como alvos, como metas terrenas, e esquecemos a principal, que são os desígnios de Deus. Eu já vi muita gente dizer assim, aquele sujeito ali está sofrendo tudo isso porque ele cometeu vários erros no passado e dentro da programação reencarnatória coloca-se na posição de passar por tudo isso. Tudo bem, concordo, mas qual é a nossa função como cristão? Ajudar ele a enfrentar aquela situação, a melhorar a condição dele, porque nós somos, meus irmãos, tão acolhidos, tão assistidos que nem imaginamos. Nem imaginamos. Se nos deparamos com uma situação muito grave, muito sofrida, agradeçamos. Vamos agradecer a Deus, porque ela poderia ter sido pior. E foi atenuada. Há um mês, eu fiz uma cirurgia. Eu retirei um carcinoma de células claras no meu rim direito. Um câncer. Dentro da minha programação, eu ia perder esse rim. Talvez porque em outra vida eu fui gente muito boa. E eu ia perder esse rim. E graças a Deus, eu só perdi 35% desse rim. Eu tenho que agradecer a Deus. Deus é justo. Ele é justo com cada um de nós. E nós precisamos ser justos com Deus. Deus nos deu esse maior presente, que é a nossa liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é que vai nos ensinar a nos melhorar. Se eu chegar hoje para uma criança lá com 2 anos, 3, olha, não toque naquilo ali não toque naquele ferro que está quente. A criança vai lá e toca. E a gente vai chamar a criança de desobediente. Esse menino não é obediente. Então não é nada disso. É que a criança ainda não tem a capacidade de processar as imagens mentais na velocidade que o adulto tem, porque o cérebro ainda está em formação e a mente não vai ler o não para ela. Porque na hora que diga não toque ali, a imagem que é criada na tela mental dessa criança é toque ali. Ela vai tocar, ela está sendo obediente naquilo que a ela alcança. Nós adultos, o processo é o mesmo. A mente não lê o não. No entanto, pela nossa capacidade já treinada, nós vamos colocar o não na frente daquilo ali. Porque se eu disser assim, não pensem em Jesus, a gente já pensou em Jesus. A gente cria a imagem para depois não vai destituir essa imagem. Mesma coisa a criança. Só que ela não tem a mesma capacidade. E aí ela vai lá e toca no ferro e queima o dedo. Será que ela vai tocar uma segunda vez? Não vai. A escolha dela teve consequências. Então a responsabilidade que ela vai ter no cuidado dela, dentro da liberdade de escolha, já vai ser diferente em relação a tocar num ferro. Mesmo estando frio e desligado, ela vai ter esse cuidado. Então, é muito importante para a gente ter a consciência e a responsabilidade do uso desse livre-arbítrio. Tendo essa consciência, a gente vai
ter que moldar a nossa compreensão da liberdade que eu tenho aos desígnios do Pai. Quando eu tenho essa compreensão e que eu moldo a minha vida diante da liberdade que eu tenho de escolha, mas essa escolha no caminho que o Pai espera que eu siga, eu vou me libertando. Porque isso torna-se verdade na minha vida. E Jesus nos disse que quando nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. Ela vai nos libertar de uma série de coisas. Uma série de coisas que ainda estão arraigadas no nosso ser, pelo fato de ainda estarmos nesse curso, neste planeta, neste plano, ainda com muitas falhas. Se a gente não tivesse o livre-arbítrio, qual seria o mérito que eu teria, o demérito que eu teria? Nenhum. Eu seria algo programado, eu seria um fantoche. O destino seria pré-colocado e eu seria apenas um personagem, como um ator que faz um filme. Toda vez que eu assisto a um filme da Paixão de Cristo, eu sei que não vai mudar, não vai ser diferente, sempre vai ser o mesmo final, mas eu fico torcendo para que alguém salve Jesus. Eu acho que muita gente pensa assim, era tão bom que tivesse alguém que aparecesse para salvar Jesus. Jesus sabia tudo que ia enfrentar. Ele sabia cada passo. Mas eram os desígnios do Pai. E ele teve o livre-arbítrio. Ele poderia dizer, Pai, eu não vou enfrentar isso. Mas ele tinha liberdade. A liberdade de Jesus colocava ele numa condição de não temer. A gente assiste e a gente sabe que a Bíblia foi traduzida, veio de um dialeto que não, de uma língua que não tinha muitas expressões. Imagine a gente pegar hoje uma expressão nossa, uma expressão do senso comum, tipo, o gato vai subir no telhado. Ou seja, se prepare que alguma coisa vai acontecer. E isso traduzir para uma língua que não tem tanta expressão e que não tem esse ditado, como seria? Seria compreendido literalmente. E entender que o gato subiria no telhado, mas não o conceito daquilo ali. E isso aconteceu com a Bíblia. E a gente vê filmes, e até mesmo retratado em algumas passagens, atos de Jesus, que são incompatíveis com quem Jesus era. Será mesmo que Jesus chegou batendo nas pessoas naquele templo? Derrubando, poderia até ser, derrubando uma coisa a outra, ele poderia para chamar a atenção, mas bater, chicotear pessoas? Não. Isso era contra a imagem de Jesus. Amar ao próximo, isso é ato de amor? Perdoar os equivocados, isso é ato de amor que Jesus fazia nos filmes que a gente vê batendo? Não, Jesus não precisava fazer isso. Jesus foi aquele espírito que veio à terra, que antes do seu tempo quiseram machucar Jesus, e ele disse, não chegou minha hora, e travou todo mundo, ninguém se moveu. O homem que tinha capacidade de andar sobre as águas, de manipular todos os elementos, ele precisaria de fato usar de agressividade para convencer as pessoas? Claro que não, bastava o olhar de Jesus. O olhar de Jesus intimidava. Então a gente precisa mudar a nossa perspectiva, inclusive em relação ao nosso livre-arbítrio. E aí tem uma coisa interessante, devido a essa consciência do nosso livre-arbítrio e o fato de a gente não estar numa condição determinada, nós temos nossas angústias, nossas culpas, nosso remorso. Isso não é uma coisa ruim, não.
prova, quando eu tenho remorso de algo ou me sinto culpado por algo, que veio aquilo à minha consciência. Agora eu preciso dosar isso. E aí eu trago um esquemazinho para a gente entender isso aí. Imagine que em uma ação equivocada alguém fez algo contra você. E naquele momento você se enche de raiva, talvez ódio ou desejo de vingança. Até aí, se você controla, é humano. É humano. Mas vamos supor que você não controle, que você não reflita e se deixe levar pelo impulso. E aquele impulso, sem a reflexão da razão, você vai lá e se vinga. E maltrata, comete um ato que não estava dentro daquilo que você esperava. Por impulso. E aí, se você não tiver a coragem de reparar aquilo, ou seja, se desculpar, não só se desculpar, mas ir lá e reparar de fato aquilo ali, se você não tem essa coragem, aquilo ali vai ser transferido como um conflito para o seu inconsciente. Aquilo vai ficar em você como se você tivesse aquele intruso dentro de você que faz ruminar, que preenche o seu ser com uma culpa. E essa culpa, ela pode se tornar intensa. E aí é o grande problema. Quando eu sinto culpa, né, eu estou sentindo a culpa por algo que eu fiz e vou reparar, aquela culpa imediatamente é transformada em responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade pela consciência que eu tive e vou usar meu livre-arbítrio de reparar aquilo ali. Quando eu não reparo, quando o meu livre-arbítrio é de negação, eu não tenho coragem para reparar, aquilo ali vai aumentando esse remorso dentro de mim, essa culpa se torna intensa e aí isso entra num quadro de autopunição. Uma angústia tamanha que toma conta de mim, ela vai imprimir no meu ser essa autopunição, que pode ser consciente e pode ser inconsciente. Eu posso entrar numa autopunição inconsciente sem saber que estou me punindo. Eu posso escolher relacionamentos que são desastrosos, eu posso me envolver com drogas, ou até mesmo mascarado, eu posso usar de um espírito aventureiro e praticar esportes que coloquem minha vida em risco. Tudo isso é autopunição. Mas existe autopunição que o meu próprio inconsciente trabalha e transforma em doenças, porque esse inconsciente ele está ali ativo o tempo todo. E essas doenças, elas podem me levar às doenças autoimunes, aos distúrbios mentais, aos distúrbios psicológicos, aqueles pensamentos que ficam ruminando na minha cabeça e aquilo me levam a atos que também eu repito. Às vezes eu tenho pesadelos, sonhos que me desagradam. Tudo isso por eu não ter, quando senti culpa, reparado, tomado o uso do meu livre-arbítrio em reparação, pela consciência que me foi dada. Então a própria consciência vai me adoecer. A própria consciência vai me derrubar. Então esta consciência, dessa responsabilidade de escolha, é que também na frente ela vai me ajudar a me melhorar. Então o livre-arbítrio termina por ser a expansão da nossa personalidade e consciência. Nós vamos transformar, mas a personalidade fulano é assim, não existe isso. Personalidade é algo que se muda a todo tempo e a todo instante. Não existe um limite para, já estou muito velho para mudar minha personalidade. Não existe isso. Não existe. O que é eu estar muito velho diante de uma eternidade? Então, esse livre-arbítrio, ele é essa expansão da minha personalidade, ou seja, da consciência que eu tenho a respeito do meu livre-arbítrio. Então conhecendo a verdade que ela vai nos libertar. E aí Victor Hugo nos traz algo muito interessante para a gente entender. Nossa consciência, ela é elaborada onde?
na nossa mente. E Victor Hugo nos traz que a nossa mente é uma antena, que tanto ela emana como recebe vibrações. E dependendo dessas vibrações, nas quais eu dou intensidade, é que vão me colocar no caminho certo ou errado, ou na saúde ou na doença. Porque é na mente que residem os dois componentes do espírito, o pensamento e o sentimento. Não confundamos sentimento com emoção. Sentimento é tudo aquele que eu levo para a vida espiritual. Emoção fica aqui, porque a emoção ela tem tudo a ver com a reação do meu corpo também. O que mede a emoção são as reações químicas do meu corpo, as reações físicas do meu corpo, elétricas do meu corpo. Então, o que acontece quando a gente pensa? Toda vez que a gente pensa, por mais rápido que seja, nós emanamos vibrações, campos eletromagnéticos. Mas também, a partir dessa tela mental, que ela é criada pelos nossos pensamentos, nós mandamos informações também para o nosso corpo, para cada célula do nosso corpo. E essas células, elas vão agir. Elas vão fazer uso da sua função. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Eu estou pensando, mas ninguém vai saber. Ninguém precisa saber. Se seu pensamento ele segue em um campo de vibrações, pensamentos e energias similares se agregam ao seu pensamento e chegam a você. Simples assim. E isso é um canal para nossos obsessores fazerem a festa, brindarem conosco, e nós viabilizamos esse canal. E não precisa pensar muito, basta um pensamento fugaz, de raiva, de ódio, de mágoa, de medo, de insegurança, de descrença, basta isso, de reclamação, basta isso, fugaz, não precisa muita coisa. Então, para a gente trabalhar o nosso livre-arbítrio, se faz necessário, primeiro ponto, eu preciso querer trabalhar. Eu preciso querer. Eu só vou cuidar da minha saúde se eu quiser. Eu só vou ao médico se eu quiser. Eu só vou ao psicólogo se eu quiser. Eu só vou tomar um remédio, entrar num tratamento medicamentoso se eu quiser. Eu só vou me melhorar se eu quiser. Eu só vou acreditar em Deus, primeiro, se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou. Então, primeira coisa, preciso querer trabalhar, entender meu livre-arbítrio. Buscar a luz da consciência e trabalhar meu livre-arbítrio. Preciso querer, primeiro ponto. Segundo ponto, acreditar que eu consigo mudar. O acreditar nos leva a lembrar de quê? Da fé. Então eu preciso acreditar. E o terceiro é o esforço, a ação. Eu preciso estar me esforçando para melhorar. Eu preciso estar repetindo aquilo ali. Muitas vezes nós somos provocados. E muitas vezes nós reagimos à provocação. Mas a gente precisa se esforçar. Como Kardec nos colocou, o espírita, o verdadeiro espírita, não é aquele que está melhorado, mas ele tem que ser entendido como aquele que se esforça para melhorar. Então, só seremos livres quando soubermos bem utilizar o livre-arbítrio de agir. Esse livre-arbítrio nós já temos. O livre-arbítrio de agir. A gente já vem com ele, de lá. O livre-arbítrio de agir. Agora, nesse livre-arbítrio de agir, eu tenho que usar a minha consciência, a minha sabedoria, a minha razão. Porque ali tem a responsabilidade. Então, aprendemos a não fazer o que queremos quando nós temos a consciência do livre-arbítrio, mas aquilo que é preciso fazer. Porque a nossa consciência imprime isso em nosso comportamento. Eu poderia sair, beber, encher a cara, usar droga, mas eu tenho que saber trabalhar, dizer não a mim, para fazer aquilo que é preciso fazer. Eu preciso dizer não a esses impulsos
aos instintos, às emoções, às paixões, ao arrastamento do mal. Eu preciso saber dizer não a isso. E dizendo não a isso, eu vou estar dizendo sim aos desígnios de Deus. Então, o livre-arbítrio ele cresce à medida que o espírito evolui. E evoluindo, é que nós vamos nos libertar da escravidão, das paixões e dos instintos. E aí, quando nós nos libertamos dessa escravidão, dos instintos, das reações impulsivas, dessas paixões que nos atormentam, dos medos, da ira, do ódio, da raiva, da mágoa, da culpa, quando nós nos livramos disso, aí nós temos um contato, entramos em sintonia com o Criador. E aí vocês lembram que eu disse que muita gente questiona como nós temos livre-arbítrio se a gente tem que seguir os desígnios de Deus. Mas eu acho que já dá para a gente começar a entender o que são os desígnios de Deus. E aí tem uma frase de Jesus: eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso? Jesus tinha o livre-arbítrio. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas tudo que ele tomou com liberdade de escolha a fazer estava dentro dos desígnios de Deus. E é por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. A minha vontade é a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é a minha vontade. Essa é a nossa meta. Alcançar essa meta. Entender a vontade do Pai. Eu até brinco às vezes dizendo assim: nós, quando chegarmos a uma escala crística, e todos nós vamos chegar, nós perderemos o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio nosso humano, o livre-arbítrio da ignorância, o livre-arbítrio do agir em deficiência. Nós ganharemos um outro patamar de livre-arbítrio que não foge dos desígnios do Pai, do Criador. Seremos incapazes de desviar desse desígnio. E a gente tem uma amostra disso na nossa própria vida. Em algum momento da nossa história, em algum momento, nós matamos. Não lembramos, mas em algum momento nós matamos. Porque achamos que para ter aquela comida, ou ter aquele objeto, precisávamos matar. Hoje, na consciência que temos o livre-arbítrio. Mas será que a nossa consciência faz com que a gente queira matar alguém? Então, já temos raízes nos desígnios de Deus. Deu para compreender agora como é o nosso livre-arbítrio? Estamos entrando nos desígnios de Deus. Como Jesus estava completamente mergulhado no desígnio de Deus, ele e o Pai eram um só, como é que Jesus ia pegar um chicote e sair batendo nas pessoas no mercado, porque estava comercializando no mercado? Isso é uma imagem humanizada de Jesus. Ele não ia fazer isso, de jeito nenhum, porque isso não estava nos desígnios de Deus. Jesus veio exatamente para mudar a concepção que o povo tinha de Deus. Um Deus pregado por Moisés, um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus que colocava temor. E Jesus veio trazer que era um Deus que só trazia amor, um Deus justo. Será que Jesus ia fazer isso? Então esse é um ponto de reflexão para que a gente possa sair daqui e fazer uma análise da nossa vida referente ao nosso ato de escolha em nossas vidas.
e trabalhar um pouco o egoísmo que ainda reside em cada um de nós. É claro que a gente não vai anular a nossa vida para viver em função de outro, porque ainda não temos essa capacidade. Foram poucos espíritos que vieram aqui com essa capacidade, como Francisco de Assis, o próprio Chico Xavier. Eu falo anular de uma visão nossa, mas se a gente fosse ouvir deles, não seria anular. Seria viver o livre-arbítrio nos desígnios de Deus. E aí é onde a gente precisa nos situar. Nós precisamos nos situar onde estamos nessa jornada e como queremos evoluir nessa jornada. Então, meus queridos, quero agradecer essa oportunidade de ter vindo aqui pela primeira vez, e volto a dizer muito feliz, porque é uma das palestras dentro da comemoração do aniversário do centro, e espero que não seja a última. Espero ver vocês outras vezes. Então vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Mestre Jesus, irmão amado, agradecemos, Senhor, pela reflexão que fizemos na noite de hoje. Pedimos que essas informações fiquem impregnadas em nossa consciência, para que nossa responsabilidade esteja à altura de penetrar nos desígnios do Pai, onde a nossa liberdade de escolha ou de ceder seja completamente envolvida no caminho que o Pai espera de cada um de nós. Que a vossa bênção, o vosso amor, o vosso acolhimento estejam com todos nós e nossos familiares hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. E assim sendo, queridas irmãs e irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, antes de terminar, quero só dizer uma coisa a vocês. A nossa instituição hoje se encheu de uma beleza maravilhosa. Nós hoje fomos contemplados por uma luz belíssima. Essa luz tocou e toca a cada um de nós. E nós conseguimos refletir essa luz. Muito bonita, meus irmãos, a imagem que vi aqui de cima. Belíssimo. Parabéns a todos que estão aqui nessa noite de hoje. E convido a vocês a vir novamente no sábado para sentir e perceber essa mesma energia com a qual nós fomos contemplados na noite de hoje. Ao nosso irmão, muito obrigado pela mensagem que nos trouxe. E a vocês, meus irmãos de boa vontade, que a paz do Cristo permaneça sempre dessa forma no coração de cada um de nós. Que possamos voltar aos nossos lares com essa felicidade que agora envolve os nossos espíritos. Assim seja. Eu não consigo ver. Eu pedi só a nossa irmã para ligar aqui antes que... Vamos agora, meus queridos irmãos. Não, deixa ligado, agora que eu lembrei, tem um presente, eu já tinha esquecido, o pessoal da mente fraca, como é, né? Então, meus irmãos, eu queria fazer, né, a entrega do presente ao nosso irmão Fernando, viu? Que é o presente, aqui é assim, a gente faz aniversário, mas quem recebe o presente é os nossos irmãos convidados. Então, vamos aqui para frente, só para a nossa irmã Gisele, bater uma foto.
E temos também um presente, que é um livro, tá certo? Tem uma lista, vai ter um sorteio agora para ver quem vai ganhar o livro. Número 15. Número 15, quem foi que pegou? 15, número 15. Vamos ver quem foi. Eita! Pra cá, para bater uma palma, rapaz, duas trabalhadoras.